aí, gente, para surpresa de todo mundo, hoje pela manhã o Cruzeiro comunicou a demissão do Fernando Seabra. O Emerson Pansieri está voltando justamente de Cuiabá, esteve lá a todo momento, lado a lado com o Cruzeiro, e atualiza a situação da demissão do Fernando Seabra e agora já a confirmação também do Fernando Diniz. Um abraço para você, Thiago Reis, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro, uma manhã bem agitada, né? As informações vão acontecendo e para explicar ao ouvinte da Itatiaia, o técnico Fernando Seabra foi demitido de forma oficial hoje de manhã, mas a informação que temos é que o Cruzeiro já vinha trabalhando essa saída do treinador e a decisão foi tomada ontem. E a Itatiaia já tinha antecipado que o Fernando Diniz era o plano A da diretoria do Cruzeiro. E não, o Renato Gaúcho, como alguns chegaram a dizer, que seria o treinador do Cruzeiro, isso ficou muito mais no campo da especulação. O trabalho mesmo era a articulação nos bastidores para a contratação do técnico Fernando Diniz, que é treinador desde 2009, tem aí uma carreira importante, né? Atlético Paranaense, Fluminense, Vasco, São Paulo, Santos e até a seleção brasileira. A verdade é que o Fernando Diniz passou pela seleção brasileira, não ficou, mas esteve lá no comando da nossa seleção. E no Fluminense foi campeão, inclusive, da Copa Libertadores da América. Se encaixa num perfil que o Cruzeiro quer de treinador, um treinador que possa colocar a filosofia de trabalho moderna e que tenha experiência de vestiário. Algo que o Cruzeiro não estava vendo no técnico Fernando Seabra, que inclusive se pronunciou em meio de nota sobre essa saída da equipe do Cruzeiro. Então, Fernando Diniz, para ser anunciado, ele que chega nesta terça-feira já para comandar a atividade na Toca da Raposa 2. Eu falei em nome de Betfair. Betfair é time grande e tem apostas grátis toda semana. Que manhã de segunda-feira movimentada no Cruzeiro, Thiago. Muito movimentado, e a Itatiaia antecipando tudo para você, torcedor, aqui no Rádio Esportes. Olha, eu quero a sua opinião, já tem muita gente interagindo no YouTube, @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial, a enquete está rolando e tá bem equilibrada, hein? Bem equilibrada, bem dividida a torcida do Cruzeiro sobre a chegada do Fernando Diniz, o novo treinador que, como explicou o Pansieri, já assume o time a partir de amanhã. Alexandre Simões, comentarista Itatiaia, boa tarde. Primeira surpresa da saída do Seabra, ninguém especulava, ninguém imaginava, e logo em seguida o anúncio do Diniz. Que mexida faz a diretoria do Cruzeiro? Boa tarde, Alexandre Simões. Boa tarde, Thiago. Realmente, né? A surpresa total, até porque prova que não havia uma convicção em relação ao trabalho do Seabra, porque a gente está muito próximo aí do final da data FIFA, quando o Cruzeiro teve 2 semanas para poder trabalhar o time, né? E o Seabra fez toda essa data FIFA, aí ele joga contra o São Paulo, perde, joga contra o Libertad, vence e empata com o Cuiabá fora de casa com uma equipe tremendamente mexida. A expectativa que fica, tá, é de que o Fernando Diniz tenha conseguido se recuperar do trauma que foi, e eu acho que isso ficou evidente, a saída dele da seleção brasileira. Eu acho que depois que o Fernando Diniz saiu da seleção brasileira, a impressão que me passou é de que ele queria mostrar uma coisa muito autoral, sabe? Que ele era muito diferente de tudo e que ele conseguia fazer algo especial, e isso aí acabou levando a saída dele do Fluminense, onde ele venceu a Copa Libertadores no ano passado, né? O primeiro grande título dele, e a Recopa Sul-Americana neste ano, no início da temporada. Então, que o Fernando Diniz tenha conseguido se recuperar desse grande trauma que foi a saída da seleção brasileira e que chegue ao Cruzeiro com um projeto mais pé no chão, porque a reta final dele no Fluminense foi traumática. Ô Nath, a saída do Seabra foi merecida? O trabalho era ruim do Seabra ou pesou? Não é possível que foi só o 0-0 contra o Cuiabá. Não faz sentido, pelo menos na minha cabeça, empatar. Será que a diretoria não gostou do fato dele ter poupado jogadores, por exemplo? Isso pode ter pesado. A gente sempre vai lembrar daquele áudio, né, do Pedro Lourenço, gestor, dono do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, em que ele meio que desautorizava o Seabra naquela época, ordenando a escalação dos reforços, ordenando a mexida no time do Cruzeiro. Será que pesou o fato dele ter poupado os jogadores e talvez a diretoria quisesse o time inteiro em campo? Porque, não sei, não colou essa saída do Seabra nesse momento.
A instabilidade do time durante todo o mês de agosto já mostrava que o Seabra estava ameaçado no cargo. Isso era óbvio. O Cruzeiro, no Brasileirão, se eu não me engano, tem uma vitória nos últimos 8 jogos. Então, realmente não vive um bom momento, apesar de não ter perdido posições na tabela e também de estar seguindo firme aí na busca pelo título da Copa Sul-Americana. Para mim, Thiago, existe uma questão que é importante. A sensação que ficou com essa demissão hoje logo pela manhã, o Pansieri trouxe informação de que houve uma reunião também ontem à noite, é que o Seabra montou o time sem ter o respaldo da diretoria. E eu acredito que talvez a diretoria tenha entendido que pelo fato do Cruzeiro ter vencido a partida contra o Libertad por 2-0 e também o fato de que o Cruzeiro só jogaria na quinta-feira, ou seja, haveria aí 4 dias para descanso e treino, não era necessário que o Seabra tivesse mudado tanto o time, não só em peças, mas também no esquema tático, né? Ontem o Cruzeiro jogou de uma forma diferente, com 3 zagueiros e tudo mais. E aí eu acho que foi uma estratégia equivocada do Seabra, porque por mais que o jogo no Paraguai tenha sido desgastante, e lá em Cuiabá muito quente também, 37 graus, talvez ele pudesse ter segurado um aqui, outro ali, mas talvez ele não precisasse ter feito uma mudança tão brusca pro iniciar do jogo, porque se ele começa com um time mais ajeitado, mais próximo do que desempenhou ali contra o Libertad, faz 2-0 no Cuiabá e administra na segunda etapa, ninguém aqui estaria questionando a estratégia dele. Questionamos porque o Cuiabá era um adversário acessível ao Cruzeiro e isso ficou muito provado, principalmente no segundo tempo, quando o Cruzeiro colocou alguns dos seus titulares, a qualidade subiu, faltou ali um pouco mais de capricho na hora de finalizar, senão o Cruzeiro poderia ter, inclusive, feito um gol ali no finalzinho do jogo. Mas acho que o Seabra, a comunicação dele com a diretoria já não estava mais numa fina sintonia. Acho que já havia desajustes desde o momento do áudio do Pedrinho, em que de alguma forma desautorizou ao Seabra. Agora no Seabra tomando decisões com relação à escalação do time que talvez desagradassem a diretoria, e é necessário que essa comunicação seja muito bem sintonizada, né? Que haja de fato um alinhamento entre essas partes, porque se esse alinhamento não existe, a parte prejudicial acontece dentro das 4 linhas, como aconteceu ontem. Então eu acredito que para além da oscilação de desempenho ali, de resultados, por mais que o Cruzeiro não tenha sido eliminado da Copa, por mais que o Cruzeiro não tenha saído da briga do G6, mas essa oscilação somada a esse desencontro ali do desejo do Seabra com o desejo da diretoria pode ter culminado nessa demissão. O Alexandre Simões, agora falemos de Fernando Diniz, o novo treinador. Você acompanhou muito de perto o trabalho dele no Fluminense, campeão da Libertadores no ano passado, é o atual campeão da Liberta. Mas Simões, eu particularmente, né, a minha ressalva, aquele estilo de sair jogando, aliás o Fluminense tomou um castigo no fim de semana muito por conta disso, né? O Felipe Melo saiu driblando dentro da área, perdeu a bola, o Botafogo rouba nos acréscimos e faz 1-0 e vence o Fluminense, já o Flu do Mano Menezes. Agora, eu cansei de perder a conta de quantos gols o Fluminense tomou desta maneira e me preocupa muito o perfil do time do Cruzeiro. Você imagina o Zé Ivaldo dando bola pro Cássio dar lançamento de 30 metros, pro Cássio armar jogada, o Cássio jogando de líbero, como gosta o Fernando Diniz? Ou será que o Diniz vai rever o seu conceito e vai parar com aquela coisa de cardíaco? É teste para cardíaco. Você vê o time do Diniz saindo jogando com o goleiro, com o lateral, Zé Ivaldo tabelando com o Cássio, dentro da área, pelo amor de Deus, Simões, será que ele vai conseguir rever essa situação? Ô Thiago, esse talvez seja até o maior desafio do Fernando Diniz, sabe? Tentar abolir isso do plano de jogo dele, porque você vê que no Fluminense, né? E a maior parte do comando do Diniz foi com o Fábio como goleiro, né? O Fábio, ele tem mais habilidade com os pés com o Cássio. Mas nunca foi um supra-sumo também. Entregou muito gol. Muitos. Entregou muitos gols. Inclusive, na fase preliminar da Libertadores de 2022, que o Fluminense cai pro Olímpia nos pênaltis, né? O Fluminense vence por 3-1 no Rio, perde por 3-1 em Assunção e é eliminado nos pênaltis. O gol do Olímpia no Rio de Janeiro foi uma entregada do Fábio com os pés. Então acontece, agora mesmo contra o Juventude no Maracanã, já foram vários e vários lances contra o Atlético, né? São vários e vários lances em que o Fábio teve essa dificuldade e acabou entregando a bola, os defensores. Então eu acho que esse é o grande desafio, tá? Porque o Cruzeiro não tem uma estrutura para esse tipo de jogo. E outra questão também, né? E que aí bate muito com aquela história de que a gente espera que o Diniz tenha feito uma reflexão, tenha amansado um pouquinho aí a alma dele de treinador, a questão das improvisações, né?
E no Fluminense foram muitas, né? Então, a gente viu um jogo contra o Atlético, por exemplo, em que o Marquinhos, que é atacante canhoto, foi lateral direito, sabe? O Fluminense chegou a ter alguns jogos que a dupla de zaga era André e Martinelli, dois volantes. E dentro dessa questão da improvisação, né, Simões, tem uma coisa que é importante, a gente não pode perder de vista o time, né? O momento em que o Seabra assume o Cruzeiro. Hoje é dia 23 de setembro, nós estamos caminhando aí para ter mais 2 meses e meio de temporada, que é o momento justamente mais difícil do ano, né? Decisivo, né? É o momento mais decisivo. O Campeonato Brasileiro se acirra muito, as competições de mata-mata nem se fala. E aí, quando você traz um treinador já para cumprir ali o final da temporada com objetivos tão bem determinados como é o do Cruzeiro, porque o Fernando Diniz não chega ao Cruzeiro para fazer o mínimo, como foi, por exemplo, quando o Cruzeiro contratou ainda na temporada passada o Zé Ricardo. O que a gente falava? O Zé Ricardo chega para fazer o mínimo, é manter o Cruzeiro aí na primeira divisão, e nem isso ele conseguiu. Quem conseguiu foi o Seabra. O Fernando Diniz chega com expectativas e com objetivos maiores, objetivo de título na Sul-Americana e de Libertadores no Brasileiro, para fazer isso num tempo muito curto, inclusive de treinamento. E aí que me preocupa essa característica, às vezes até um pouco prepotente do Fernando Diniz, com essas improvisações e de não abrir mão de muita coisa, porque ele tem que chegar para simplificar. Quando um treinador chega no meio da temporada, em setembro, com o time brigando à frente como está o Cruzeiro, ele precisa simplificar o jogo, e por vezes o Seabra não faz isso. Então a gente tem que ver com calma também que Fernando Diniz que chega para esse Cruzeiro. Ele tem que ser o bombeiro. Também. Será que tem tanto incêndio assim?